Você já parou para se perguntar de fato o que é o autismo? Você já parou para pelo menos procurar entender o que é o autismo, como é o comportamento, ou por que que uma criança autista ela tem um comportamento diferenciado das outras crianças? Você já parou? Talvez não, porque você não tem um autista ligado a você. Eu também não tenho diretamente ninguém na minha família que é autista, mas eu amo uma criança de 3 aninhos chamada Noah, que eu conheço desde bebezinho, que eu peguei no colo. Eu amo demais. E por causa dessa criança, eu comecei a estudar o autismo. E é interessante que, mesmo sem conhecer muito na época, eu já entendia essa criança somente de olhar e de fazer leituras de algumas coisas. E depois eu comecei a me aprofundar um pouco mais, a ter um conhecimento maior a respeito disso, embora eu ainda não tenha tanto assim, mas eu creio que com a ajuda de Deus e do Espírito Santo eu consegui fazer pequenas leituras e pequenas atitudes minhas fez com que essa criança, que ajudasse essa criança em alguma coisa, que eu contribuísse com ele de alguma coisa. Mas o que eu noto é que as pessoas elas não ligam quando tem uma criança autista no cenário. Nós fomos numa festa ontem e eu pude ver que uma criança autista no meio de uma festa, ela não é notada pelas pessoas. As pessoas não chegam perto, as pessoas não brincam, não se aproximam. As pessoas, é como se ela não existisse. É interessante, várias crianças ali, tinha bastante criança na festa, mas o que eu pude perceber é que essa criança autista, ela não é notada, ela não é percebida no meio das outras crianças. Ninguém se aproxima, ninguém brinca, ninguém oferece um docinho, uma bala, dá um brinquedinho qualquer sequer. É como se aquela criança ela não estivesse ali dentro do cenário. Eu creio que está na hora da gente mudar isso. Eu não tenho ninguém autista, nem um filho autista, mas por causa do Noah, que é uma criança de 3 aninhos, que eu amo demais, meu bebezinho, e que é um amorzinho comigo, gente. Ele é um amorzinho comigo, me obedece, me respeita. Talvez seja pelo timbre de voz. Eu falo não, ele não faz. Agora a avó faz, ele se descabela, faz um monte de coisa. Comigo, ele já me obedece. Talvez seja porque desde bebezinho, essa voz aqui, ó, que não é uma bela voz, mas esse timbre de voz é importante, que não é uma voz agressiva, mas que corrige com firmeza, com autoridade. E a minha voz sempre foi essa, de uma voz de autoridade. Até cachorro disciplinava um pitbull e o pitbull me obedecia. Incrível isso, incrível, né? Aqui tinha 2 pitbull que não era minha e só me ver a cachorra já se mandava. Então é pelo timbre de voz. E eu creio que essa criança ela guardou isso. 2 coisas, o timbre da voz e os sinais, gente. Quando a criança é um autista não verbal e não visual, o sinal é importante. E eu sempre usei os sinais para fazer com que o Noah entendesse que não era para fazer. E é através desse sinal que eu me abaixava perante a altura dos olhos dele e falava não pode, e ele não fazia. E também não se jogava no chão e não perdia o controle, gente. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que uma criança autista, o autismo não é uma doença transmitível e que você pode se aproximar, que você pode beijar, que você deve abraçar essas crianças, porque tudo que elas precisam ser amada e compreendida, só isso e mais nada. E as pessoas desprezam tanto, gente, ainda há tanto preconceito em nossos corações. Graças a Deus que o Noah me ensinou isso.